Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Ink Talks. E hoje para mim é uma grande satisfação de receber essa pessoa que está aqui conosco. Ela que é engenheira civil formada pela Universidade Federal de Goiás, com experiência no desenvolvimento e gestão de empreendimentos Minha Casa Minha Vida, operando desde a aquisição do terreno, desenvolvimento, estruturação de parceria, financiamento de apoio à produção. Hoje ela atua como gerente de desenvolvimento imobiliário da Vega Incorporações, é diretora de comunicação social do Sinduscom Goiás. E eu tenho uma satisfação dupla ainda de receber essa pessoa aqui comigo, por dois motivos especiais. O primeiro, por ser a primeira pessoa que foi minha contemporânea, né? A gente fez faculdade juntos, na mesma época, nos formamos juntos lá na Federal. E o segundo, por ser a primeira mulher que está aqui conosco, né, no Ink Talks. Então é com muito prazer que eu recebo aqui minha amiga Carolina Lacerda. Obrigada, muito prazer pelo convite, fiquei muito lisonjeada, né? Primeiro por sou caloura e segundo por ser primeira representante mulher desse segmento, né? Caloura não, contemporânea. Você foi caloura, mas a gente estudou junto, né? Fizemos parte lá da mesma turma, enfim. Né, assim, a gente tem aí uma memória aí para falar sobre nossos trabalhos de faculdade, né? Foram vários trabalhos juntos, quem diria, né, que a gente ia trabalhar tanto com isso. Isso aqui eu não vou te forçar a contar, não. Você fica à vontade para contar essas histórias dos trabalhos da faculdade aí, viu? Mas vamos lá, Carol, pra gente iniciar, queria começar ouvindo, né, a sua história, a sua trajetória, você que é uma pessoa, né, que tem um conhecimento muito grande no segmento econômico, atua também fora desse segmento, enfim, é uma das executivas aí que toca uma das empresas referências aqui no nosso estado, mas que atua não só aqui no estado de Goiás. Fala aí um pouco sobre a sua história, como que percorreu aí toda essa carreira sua na incorporação. Na verdade, eu comecei a atuar mais no segmento da incorporação quando eu comecei a atuar em Brasília, um pouco na parte de aprovação, né? Ao mesmo tempo que fazia a obra comercial, também fazia uma parte de aprovação e voltei para Goiânia, ainda trabalhando com obra, e depois fui para Vega. E daí na Vega já fui com escopo de aprovação de projeto. E daí lá, né, na Vega, no escopo de aprovação de projeto, já no segmento econômico, acabei ampliando o escopo da parte de parceria, contratação de financiamento, e a gente sempre teve bem definido a parte de segmento econômico, e aí um ticket máximo que ele foi flutuando de acordo com Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. E é muito bacana porque eu vim do alto padrão, né? Então, logo que eu fui para o econômico, acaba que o desenvolvimento do projeto é diferente, né? Então, os primeiros momentos, os primeiros contatos com os acabamentos, com as dimensões dos ambientes, ela é um pouco diferente pra gente. Mas quando a gente vê a realidade do público, né? Em como é que a habitação que essa pessoa tem hoje, como é que a gente transforma a vida dela, é muito gratificante o trabalho quando a gente está no segmento econômico. Legal. No alto padrão, você na época atuou... Trabalhou na Terral? Na IBM e na Terral também, né? Na parte de obra, na Terral, foi o último de alto padrão, assim. E é interessante você tocar nesse ponto, que eu lembro bem a IBM fazendo essa transição, né? De começar a atuar no segmento econômico, o quanto... Na época eu estava na parte técnica, né? Peguei esse movimento atuando no departamento de planejamento e orçamento, então cuidava dos projetos, cuidava dos orçamentos das obras, e era realmente um baita desafio, né? A gente que era acostumado com toda a dinâmica e toda a estrutura de desenvolvimento de um projeto de médio alto, altíssimo padrão, você pivotar isso e direcionar isso para o segmento econômico, né? Não, eu lembro que quando eu fui para Brasília, e logo que eu saí da Terral, daí eu liguei pra Tânia e falei assim, gente, eu não sabia que existia válvula de tanque de PVC. A gente trabalhava com cromado, né? O padrão era outro. Então acaba que assim, e são mudanças sutis, né? Que a gente vai vendo e que no final do dia é o que faz encaixar no custo do cliente, não adianta, esse é o preço, é o da renda, né? E é uma mudança de mindset necessária para quem atua nesse segmento, né? Exatamente. Agora, dentro dessa trajetória, né, assim, o que você enxerga que são os principais desafios que você teve? Você comentou um deles que é justamente essa questão da mudança de visão, né? Eu saio do segmento de alto padrão e vou para o segmento econômico.
tem uma série de mudanças de forma de enxergar o negócio imobiliário, forma de enxergar um projeto imobiliário, que ela precisa ser feita, né, mentalmente ali para dar conta de participar de um projeto econômico, de gerir um projeto econômico. Agora, o que mais para você que foram os principais desafios ao longo desse processo? Olha, a questão é que a gente trabalha com sonho, né? Independente da faixa que a gente está, médio, alto, econômico, a gente está trabalhando com um sonho. E quando a gente fala de sonho da habitação, a maioria das pessoas vão para uma casa, né? O desejo da pessoa é de uma casa. À medida que ela não consegue uma casa, ela quer o quê? Um apartamento de 3 quartos. Ela não consegue o de 3 quartos, ela quer o de 2 com suíte. Então, você fazer caber entre o desejo e a possibilidade da renda é que é a dificuldade. Porque o desejo do cliente é o quê? É um apartamento de 3 quartos. Mas o que que a renda do cliente quer? Então, se você simplesmente pega uma pesquisa, você sai com o formulário na mão e fala, o que que você quer? Eu quero um apartamento de 3 quartos. Se você for tomar a decisão só por aí, você vai tomar uma decisão que depois você não vai conseguir, você pode até vender, né? Mas depois você não vai conseguir financiar isso. Ou então, você pode até financiar, mas você vai ficar com pró-soluto alto. Então, você fazer a conversão da venda em repasse e depois receber isso, eu acho que é a grande mágica do econômico, né? Porque você fazer, quando, por exemplo, a gente tem empreendimento que tem as 3 tipologias, 2 quartos com suíte e 3 quartos com suíte. No lançamento, a gente vendeu absolutamente tudo 2 quartos com suíte e 3 quartos com suíte. Por uma questão de, no momento de não ter funding FGTS, esse produto acabou sendo um plano empresário. E ele tá chegando no momento de repasse. Toda hora você escuta, porque se tivesse colocado tudo 3 quartos, tinha vendido. Beleza, tinha vendido, mas será que tinha repassado? Né? Agora é a hora da verdade, né? Então, o que a gente vê é que na hora da performance da venda, às vezes a renda não performa do jeito que a gente está esperando. Então, você conseguir traduzir o desejo com que realmente a pessoa pode, acho que é um dos grandes desafios. Outro grande desafio é conseguir receber. Né? Porque, querendo ou não, quando você financia 80%, a poupança, por mais que você... É engraçado, né? Quanto mais rápido você faz a obra, mais barata ela custa. Mas quanto mais rápido eu faço a obra, menos eu recebo. Quanto menos eu recebo do cliente durante a obra, mais fica para depois. Se mais fica para depois, é mais pró-soluto. Então, essa mágica do econômico, ela tem que ser bem construída. Acho que são os desafios. Agora na visão, no olhar para o cliente, como identificar isso? Né? Na hora que você vai pensar um produto, você está falando aqui, a gente tem projetos que são 2 quartos, 2 suítes, 3 quartos com uma suíte. Como identificar isso? Como eu vou formatar o meu produto dentro desse segmento econômico ou do médio padrão, né, que vocês também atuam? Qual que é a ciência ali? O que vocês fazem por trás na hora de conceber um produto e como que vocês tentam capturar essa demanda e essa necessidade, o interesse do cliente para poder brifar e definir um projeto? Né? A pesquisa de mercado, além de entender o que a concorrência está fazendo e além do que ela faz e do que ela absorve, né? Em relação ao o que é o preço do metro quadrado do 2 quartos e do 3 e qual que é a velocidade que isso vem sendo absorvido, é também o que é a renda. Né, assim, o nosso apoio com a Brain, né, por exemplo, esse produto mesmo, ele foi desenvolvido em parceria com a Brain, então o feedback da Brain do que é a característica de renda da região, ele foi fundamental para isso, porque por mais que, né, é muito mais fácil a gente passar por um período de rescisão do que um período de crescimento exponencial de renda, então a pesquisa de renda, ela é basicamente que chave para a gente definir qual que é a tipologia. Por mais que às vezes, eu tenho um produto e quando a gente observa a concorrência, a gente consegue perceber. Às vezes o produto tem concorrente meu que eu olho, que eu tenho lançamento perto, que eu olho. O 2 quartos, primeiro que o 2 quartos dele é mais caro do que o 3 e que você vê que a absorção dele do 2 quartos é muito mais rápida que a do 3. Por quê? Porque você vê que não tem renda para conseguir repassar o 3 quartos. Entendi. E agora, assim, o que é atuando nesses segmentos diferentes? Você comentou de um produto que você, de repente, tem essas diferentes tipologias, né? Depois eu até queria entender um outro ponto com relação a isso contigo. Mas, assim, vocês atuando em segmentos diferentes, eu tenho um projeto que ele é voltado, né, para o econômico ali dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e eu tenho um projeto que ele é fora desse econômico, né?
é ali dentro do médio padrão, mas não está dentro do programa. Quais que são as principais diferenças para vocês em termos de gestão desses empreendimentos, de toda a estrutura nossa, né, de todo o processo da incorporação? É bacana porque a gente hoje na Vega tem 3 linhas bem definidas, né? A gente tem a linha Live, que é a linha de entrada, que a estrutura dela é em paredes de concreto, térreo mais 3, agora com a alteração da legislação de Goiânia, térreo mais 4. Ela é uma linha que ela, geograficamente, ela vai, querendo ou não, vai estar um pouco mais afastada, porque ela vai ser uma região que o terreno vai ser mais baixo, o valor dele e tudo mais. E ali vai ser, basicamente, com o FGTS pleno. Vai ser o Minha Casa Minha Vida pleno. Isso daí, dificilmente, ele vai sair do programa. E lá eu vou ter o quê? Vou ter algumas premissas de Isso qual faixa? Faixa 2 e faixa 3. Atua nos dois. Dificilmente a gente vai conseguir, a gente tem alguns estudos para a gente conseguir descer um pouco, né, e passa muito por tecnologia, mas ainda muito embrionário. E também tem algum estudo para potencializar essa linha livre, mais pautado na lei de HS, mas que ainda depende de aprovação. Mas faixa 2 e faixa 3, e daí a gente vai o quê? Vai olhar pro soluto do cliente, né? Então, a gente vai trabalhar com plano empresário, apoio à produção, pensando com fechamento de grupo com o mínimo de obra possível, dependendo do repasse do cliente, né? Então, baixa alavancagem, fecha o grupo ali basicamente que com repasse e segue a obra no prazo ali estipulado com a Caixa. Daí a gente tem a linha Max, que a linha Max ela vai flutuar. Dependendo de onde for o terreno e da renda, ele vai estar ou no SBPE, eu tenho, por exemplo, Max Cidade e Max Buriti, que eles são contratos junto à Caixa no FGTS, e eu tenho Max IP, que ele é contrato junto à Caixa, que a gente está pleiteando, que é SBPE. Então, dependendo da região que ele tiver, ele pode ser FGTS ou SBPE. E dependendo da região, pode ser 1, 2 ou 3 quartos, né? Muito, muito pautado pela renda e pelo apetite. Por exemplo, Max Cidade está dentro da cidade empresarial, a gente entendeu que ali tinha uma vocação para aluguel, para investidor, então a gente acabou colocando o produto de 1 quarto. É basicamente que o único produto de Aparecida de Goiânia de 1 quarto, e a gente teve uma boa absorção dele. Então, ele vai flutuar ali entre o Minha Casa Minha Vida e o SBPE. Para esse produto, a gente vai depender mais de obra e menos de repasse, porque a gente entende que esse cliente nem um cliente mais investidor, cara... Ele nem sempre vai querer repassar na planta, né? Então, a gente vai trabalhar ele mais ao longo da obra para poder repassar, né? Então, eu vou fazer 15%, 20% de obra, depender de alguns repasses e depois eu sigo com a obra. E daí eu tenho a linha Terrazo, que o exemplo nosso é o Terrazo Vista Bueno, que é um plano empresário, mas a gente está tentando trazer isso para apoio à produção. Acho que isso é uma cultura que a gente precisa trazer isso para Goiânia, Brasília, isso roda muito bem. Mas o que é o ticket lá? 400, 450 mil. Hoje meu ticket máximo é 450 mil. Mas o que são os desafios de trabalhar um produto nesse ticket no apoio à produção? Você conseguir repassar. Porque por mais que eu faça 20% de obra, eu vou precisar ali de 10% de repasse. Quando eu pego que Goiânia, você vai... Por exemplo, o Terrazo tem 160 unidades. 170 unidades. Então, eu repassar 17 clientes não é fácil, não. Não é uma tarefa fácil, querendo ou não. Num ticket médio desse... Isso era até uma dúvida que eu ia colocar também, até porque eu tenho uma visão com relação a esse direcionamento do produto, né? O apoio à produção ou não, enfim. Eu falo isso porque lá na IBM, né, eu passei por esse processo. A gente tinha produto, o que hoje basicamente é a linha Wish, né, da empresa, inclusive começou lá em São Paulo, né, no interior de São Paulo, em Campinas. Eu que fiz lá a gestão do primeiro lançamento. E na época tinha um questionamento dentro da empresa se direcionava esses empreendimentos para o apoio à produção. E eu lembro que eu fiz uma análise, a gente estava até com um projeto em Anápolis, né, que a empresa tinha feito isso, que foi o Garden. E eu lembro que eu fiz essa análise e conversei lá com o Elbio, né, que é o CEO lá, o dono da empresa. E ele falou, não, Manuel, mas eu queria levar para a Caixa. Eu falei, Elbio, não vai rolar. Assim, não era nem esse produto de Campinas, era o projeto a gente estava analisando na época o empreendimento de Araraquara. E aí ele falou, mas por que você tem essa posição? Eu falei, porque para mim é uma visão de cliente, não é uma visão de produto. Então, assim, a análise o cliente vai
ao banco, né, de forma antecipada, ele vai querer esse repasse antecipado. Então isso que eu queria entender um pouco da visão de vocês, porque lá, como a gente, por mais que fosse um produto que a gente na época trabalhava lá, o empreendimento mesmo da linha Wish daqui, né, só que era um Wish compacto, né, 2 e 3 quartos, 56, 58 metros, 60 metros, o 2 quartos e o 3 quartos com uma suíte 73 a 76 metros, mais ou menos. A gente trabalhava um perfil de cliente com renda alta. Então era um cliente que tinha renda, esse cliente muitas vezes nem sabia se ele ia financiar na hora que chegasse lá na frente. Tinham muitos investidores ao longo do caminho. Então, por essa análise, por quem que era o público, potencial consumidor, eu falei com ele, cara, assim, eu acho que aqui não faz sentido a gente partir para uma caixa, fazer um apoio à produção, porque ao meu ver não vai ter adesão. E no final a gente acabou seguindo num plano empresário normal mesmo. Mas eu acho que é uma questão de cultura. Quando a gente passa para Brasília, por exemplo, a gente tem um empreendimento em Brasília de 120 unidades, que a gente fechou o grupo com 113 unidades. O ticket médio era de 1,5 milhão. A renda média das pessoas era de 60 mil reais. Porque quando a gente fala de financiamento, o financiamento ali na linha do cliente, por mais que ele seja de 30 anos, ele vai ser quitado em 7 anos e meio. E quando a gente pega que o imóvel ele sobe muito mais que a inflação e que a taxa de juro nossa, tecnicamente, é mais baixa, né? Ele é vantajoso na maioria dos momentos, né? Eu acho que é muito mais uma questão de condição de praça, de mostrar que é da gente enquanto mercado mostrar, porque a gente enquanto incorporador é muito mais palatável para a gente trabalhar no apoio à produção. Sim, com certeza. Desde que você faça cadenciado, também não acho que você tem que ir lá repassar 30% e repassar tudo até o final da obra. Senão a gente acaba não ganhando preço. Mas o mercado de Brasília é um mercado que consegue financiar na planta e consegue, assim, ter ganhos muito bons. Porque a hora que eu olho o custo financeiro, tendo trabalhado no plano empresário e no apoio à produção, é muito diferente. Agora, uma vantagem que tem é o quê? Tanto a Caixa quanto o Santander tem feito desligamentos, e o BRB também, tem feito desligamentos antecipados. Né? A gente tem um PJ, por exemplo. Prazo, assim, antes da entrega? O BRB em Brasília tem funcionado a partir de 50%. Goiânia ainda não funcionou por conta da questão da escritura. 50% das vendas? De obra. De obra. A partir de 50% de obra. E Entendi. A Caixa, a gente aqui em Goiânia, com 70% de obra, a gente começou a desligar o terraço. Quando eu cheguei com 95% de obra, eu estava com o PJ zerado. Porque a gente também no plano empresário, a gente se coloca numa situação de fluxo de caixa complicada no final de obra e a gente sabe que os prazos de amortização ficam muito pesados no final de obra. Então, você acaba, às vezes, por fluxo de caixa ou por prazo de amortização, você sangrando uma unidade ou outra ali no final. Mas isso clientes que vão repassar com o próprio banco, né? Com o próprio banco. Eu lembro que na época, há muito tempo atrás, teve um período, nem sei como que tá hoje, já tem tempo que eu não faço com eles, mas teve um período que o Itaú estava fazendo isso, só que não vinculado ao prazo, vinculado à questão da obra, mas não esse percentual de obra, mas sim distância do prazo de entrega, né? Então, na hora que estava faltando 6 meses para a entrega do empreendimento, lógico, se a obra estivesse dentro do prazo e a previsão fosse de conclusão dentro daqueles 6 meses, eles já iniciavam esse processo de repasse. É uma discussão que a gente tem principalmente muito, assim, a gente é muito mais próximo do Santander. O Itaú a gente acaba discutindo bastante, mas é porque no final do dia, a taxa do financiamento do plano empresário, ele é uma taxa baixa. No final do dia, quando o banco financia a gente, ele não está de olho no nosso financiamento, ele está de olho no cliente. Na medida que ele não financia o cliente aqui antes, ele está abrindo brecha para outro banco financiar depois. Sim. Então, quanto antes ele financiar a gente, é melhor. Claro. Né? Então, é isso que a gente sempre discute muito com o Santander, para ele acessar o cliente antes, financiar antes, porque a estrutura de garantia que a gente tem hoje, ela traz muita segurança para o banco. Toda a estrutura de seguro, né, toda a hipoteca que você já faz a transferência. Então, assim, o risco é zero para o banco. O risco é muito baixo para o banco. Né, com toda a estrutura de cobrança que a gente tem hoje, basicamente que todo mundo hoje que tem um financiamento com qualquer banco privado tem um monitoramento. Né? Mas porque a dependência, o resultado está na dependência desse processo, né? Tá na dependência. Eu sou uma defensora da Caixa, por mais que assim, eu acho que todo o processo da Caixa, acho que a Caixa evoluiu muito. A gente, em 2019, a gente foi convidado para 33 ou 30 construtoras do Brasil inteiro foram convidadas
para fazer o NDT. O que é o NDT? O nível de desempenho técnico. A gente tinha o Geric, que ia lá e balizava a gente pelas questões financeiras, né? De balanço, DRE e tudo mais. E a gente sempre falou, mas você vai me tratar igual formiguinha, né? A documentação que eu tenho que entregar é o mesmo cara que não paga imposto nenhum. Né? Então, a Caixa foi lá e convidou, e a gente foi convidado por Goiás, a Giab indicou a gente foi convidado, foi a construtora que foi indicada. Hoje tem outras construtoras que já têm o NDT, a gente foi convidado para participar desse piloto. E foi um processo muito bacana, que foi o quê? De referenciar em 5 itens, que vai desde atendimento a cliente, projeto, desenvolvimento de produto... não vou lembrar de cabeça, mas são 5 itens que vão elencar qual é capacidade de produção, e o quinto que eu não vou lembrar. Mas quais são os 5 itens que trazem você para um patamar de construtora. E isso vai te trazer uma lista de documento menor, não é toda vez que eu preciso de medição na obra, eu posso antecipar a esquadria, posso antecipar cerâmica, não precisa de ser só o elevador. E o selo Casa Mais Azul também, eu acho que ele trouxe muito valor agregado. Nessa revisão de processo dele, ele trouxe um pouco de ESG, ele trouxe um pouco, principalmente com quem trabalha com primeira habitação, trouxe um pouco dessa transformação da pessoa que tá trazendo, tá vivendo num local em que ela não está coabitando com alguém, para uma coabitação em condomínio. Então, acho que, assim, eu sou uma defensora dos processos da Caixa. Legal. Agora, uma outra coisa que eu queria entender contigo você comentou que eu falei que eu ia voltar nesse ponto, né? Você comentou sobre projetos, acho que é da linha Max, né? Que você tem produtos que estão dentro do segmento, e produtos que estão fora. Unidades que estão fora. Como que funciona o processo disso? Tanto, não só pelo viés de como que funciona isso na Caixa em si, mas a gestão, né, de um empreendimento com essa característica, a gestão do processo de vendas, a relação com o cliente, enfim, como que é essa dinâmica? A gestão, quando a gente fala a gente trata, né, o cliente ali muito pela linha, né? Se ele tá no FGTS ou no SBPE, pra gente não vai importar muito, né? Então, a gente tem as condições de pró-soluto, né? As condições do que é o fiador, a confissão de dívida, quais são as garantias que a gente precisa para cada linha pré-estabelecidas. Se o cliente vai financiar ou no FGTS ou no SBPE, para a gente não vai diferenciar muito ali naquele momento. Agora, porque o que dá o enquadramento para mim vai depender. Por exemplo, se o meu produto, se ele é acima de 80% no FGTS, no momento da contratação, eu vou seguir pelo FGTS, que é o caso do Cidade e do Buriti, que eles têm ali os dois, no caso do Cidade, ele basicamente quer 1 e 2 quartos, e no caso do Buriti, ele vai ter 12,5% de 3 quartos, que era o que desenquadraria. No caso do IP, ele tem 40% de 3 quartos. Então, ali já desenquadrou muito, a gente já jogou todo o produto para o SBPE. Então, meu contrato de financiamento ali do SBPE, eu estou assumindo uma taxa mais alta e uma manutenção mais alta. Mas eu estou assumindo uma paz que a Caixa não vai me questionar. Mas daí o cliente é que vai enquadrar. O cliente pode contratar tanto FGTS ou SBPE. Tanto faz. Daí vai depender o enquadramento da renda dele. Entendi. Daí não vai ter problema, não. Entendi. Mas a dinâmica disso, a gestão disso com os próprios times de venda e o processo de vocês interno para poder apoiar o cliente nesse processo de financiamento e tudo, muda muito? O que muda, né? Eu hoje, por exemplo, eu tô com uma campanha, tanto no Cidade quanto no Buriti, que eu dou ISTI registro no caso de FGTS. Porque o registro, ele vai sair pela metade. Sim. No caso do SBPE, então, o time comercial já é orientado que se o cliente não for o primeiro imóvel, ou se ele financiar pelo SBPE, ele vai ter que pagar a diferença do registro, né? Se ele financiar pelo SBPE. E ali, o time comercial e o pessoal da análise de crédito é orientado para falar para o cliente, sua renda, ela tá quase desenquadrando do SBPE. Vamos contratar agora, que você ainda tá no FGTS, é melhor você contratar agora, né? Ano que vem, com o dissídio, pode ser que você desenquadre e você vai pegar uma taxa de juro mais alta. Entendi. Né? Então, essa orientação é dada. Por exemplo, eu tenho um produto em Brasília, que ele é de 1 quarto. Quando a gente tem o produto de 1 quarto, com rendas, se não me engano, até 2.640,
O cliente ele pode financiar no máximo 75% de 80%. Isso reduz o financiamento. Então, toda vez que eu tenho um produto de um quarto, a gente tem que orientar o time comercial. Tem que vender para renda acima de 2.640, que senão o pró-soluto vai ficar alto. Então, esse treinamento é feito... Aí são dinâmicas que você, na parte da gestão da incorporação, tem que sempre direcionar para o seu time comercial e para as outras estruturas de gestão do negócio. O que a gente faz, né? Como a gestão da incorporação está de cá e o marketing também, a gente senta com diretoria comercial e o time comercial e define a campanha de vendas. Porque não adianta também parar de pé no meu fluxo, né? A condição de pagamento, a entrada do que o cliente não financiar vai ser em 12. Eu coloco aqui no meu fluxo, beleza, minha TIR pro fundo tá lá maravilhosa. E o time comercial, aí vai vender 4, né, naquele produto específico. E o time comercial não vai conseguir, porque a entrada não consegue daquele jeito. Então não adianta. Então a gente senta, olha a pesquisa, o que a concorrência está fazendo, o que a gente vendeu, né? O preço está aderente, a condição está aderente? Não tá. Vamos aumentar o pró-soluto, vamos aumentar... Ah, beleza, vamos aumentar o pró-soluto. Se a gente vai aumentar o pró-soluto, então vamos aumentar o preço. Então isso é balizado para que atenda tanto o time comercial quanto atenda a incorporação depois. Entendi. E como que é essa gestão de pró-soluto de vocês lá hoje? Como que vocês têm trabalhado, em termos de prazo de pagamento pós... entrega da obra, a gestão disso, nível de inadimplência, como que está funcionando isso? Hoje a gente daí também vai por linha, né? Eu tenho de 5% até 15% de pró-soluto, né? Por exemplo, e é engraçado, né? Ele é inversamente... De acordo com a linha. De acordo com a linha, e ele é inversamente proporcional. Terrazo é uma linha que... Ela é o menor pró-soluto. 5% no máximo. No máximo. Entendi. Por quê? Porque o cara não precisa do nome. Né? Então, quanto mais precisar do nome, mais a gente vai... E assim, por mais que o pró-soluto, pela essência do nome, é ali depois da entrega, o nível de cobrança nosso, ele precisa de ser do primeiro momento que ele emitiu o contrato. Né? Então, hoje, nossa esteira de cobrança é... Já funciona desde o D0. Desde o T0, porque não adianta eu esperar a chave. Então, se o cliente, né, se eu gero um até boleto... para você ir monitorando e qualquer coisa fazer uma ação preventiva, né? Exatamente, porque se o cliente, se ele atrasa um boleto hoje, nossos boletos são, eu tenho unidade no Maxidade, né? E eu falo pros meninos, se eu deixar de pagar, protesta, porque dá 15 dias vai para protesto. Pode protestar, porque tem que ser automatizado, não pode, hoje a gente tem basicamente que 5 mil clientes ativos. Se for ter que esperar um botão para poder protestar, não dá pra gente ficar nesse nível de controle. Então, a gente hoje tem protesto automático. A gente também tem hoje uma parceira que é a Liquid, que faz essa análise de crédito, que ela já te faz... a gente estava falando de workflow, você já pode fazer o workflow do processo e dependendo, você pode propor para ela, falar, olha, eu tenho 60 meses, meu prazo de obra é aqui no 48º, então eu tenho INCC até aqui 0,94 mais IPCA. Daí ela pode vir e pelo comprometimento de renda falar, olha, ele não consegue em 60, mas ele consegue dessa outra forma com essa outra taxa. Então, e ela inclusive faz monitoramento de carteira, então é bem bacana isso que dá pra gente poder acompanhando o cliente. Então hoje a gente tem dentro do departamento uma pessoa que trabalhou muito tempo na Caixa, é aposentada da Caixa, tem esse know-how para trabalhar com o cliente, pra gente poder ir acompanhando o cliente. A equipe de cobrança hoje está em cima. Entendi. Agora, prazo máximo dentro desse... Tem produto que no momento de estresse é 94. Entendi. Muito. É muito. E percentual de inadimplência? 1% do VGV. E é baixo. É isso que eu ia falar. E é baixo. Relativamente baixo. Assim, dos números que eu escuto no mercado, é baixo. Mas por quê? Baixo. A gente também tem um ponto de corte que é o quê? Eu vou bonificar quem está adimplente. Então, se você pagar 12 parcelas, a 13ª você vai ganhar. Agora, não me liga para pedir para descontar a multa e juro, não. Não, a gente não dá desconto de multa e juro. Entendi. Pode antecipa, que a gente liga para antecipar. Hoje mesmo chegou um e-mail de antecipação. A gente vamos conversar sobre antecipação, mas dá desconto de multa e juro por inadimplência, não. Porque isso fica... Porque senão acomoda, né? Porque os clientes conversam entre si. Seja o que comprou na planta, seja o que está ocupando. Então, se, por exemplo, eu liguei lá, consegui um desconto de multa e juro. Cara, você dá para vai todo mundo ficar sabendo. Então, a gente prefere dar desconto para quem está antecipando do que de multa e juro. Entendi. Tá, uma outra dúvida, mudando aqui um pouco o foco, você comentou sobre a questão da lei de HIS, né? Fala um pouco mais dessa lei
pra gente, assim, porque até aqui de Goiânia, por exemplo, as particularidades da lei, eu particularmente desconheço, até por não analisar nada hoje dentro do segmento. Conheço muito bem a lei de São Paulo, né? Porque fiz. Então você conhece ela inteira. É quase um copy-paste. Imagina! Nunca fui disso. Mas, assim, você participou bastante do processo, né? De descrição da lei, junto com a prefeitura, né? Junto com todo mundo aí envolvido. No processo, o que são os principais pontos da lei de HIS aqui em Goiânia? Olha, um dos principais pontos é a questão das vagas, né? Eu acho que é a questão do percentual de vaga, né? De 30% e da possibilidade de vaga de moto é um ponto importante e não é um ponto... O que são os 30% da vaga? Você pode ocupar... Você pode ter 30% de ocupação de vaga. E de onde que foi tirado esse número? De estudo. Tanto a Tenda quanto a MRV fizeram estudos com drone no período da noite, que tecnicamente as pessoas estariam em casa, em empreendimentos dessa faixa, né, de TR+3, e viram que estavam com 30% de ociosidade. Então, foram os parâmetros da legislação. Outro ponto... Tá, então, 30% das unidades podem não ter vaga. Entendi. E você pode ter uma conversão também, daí eu não vou lembrar de cabeça, para parte das outras vagas, se não me engano, 20% das outras vagas você pode converter para moto. Entendi. Outro ponto que então, só pra gente... É um empreendimento com 100 unidades, ele pode ter 70 vagas. Ele pode ter 70 vagas, sendo que dessas 70, 20 de moto... se o número foi esse mesmo, né? Você falou de confirmar, mas 20 de moto e os outros 50 vagas de carro. Entendi. Outro ponto que não é específico da lei de HIS, que é do plano diretor, que os 12 metros agora passa a ser do térreo ao piso, né? Então, isso passa a ser térreo+4, não térreo+3. Entendi. O que, basicamente, que eleva a gente a nível de Brasil, não mais nível de... A gente era, basicamente, que térreo+3, né? O resto do Brasil é térreo+4. Outro ponto também, que veio da lei de HIS e que tá no restante, é a questão dos parâmetros de norma competente, que é a norma de desempenho. A norma de desempenho foi amplamente difundido, amplamente estudado, e quando a gente traz que cada município você tem uma área de ventilação, uma área de iluminação, uma área mínima, uma circunferência mínima, é um absurdo. Né? Daí, quando você traz a norma de desempenho como parâmetro, a gente começa a falar de processo industrializado. Né? Então, você começa a falar de replicação em série. Então, esse é um ponto que está no plano diretor e que está aqui também. Então, por exemplo, o projeto que a gente tinha de 42 metros, agora passa a ter 40. Entendi. Isso, então, a gente consegue ainda mais diminuir ticket e baixar a renda. A parte na verdade, assim como São Paulo, a ideia é que a cidade seja HIS, né? Não só as áreas adensáveis, de adensamento básico. E você acaba tendo um potencial maior também para as HIS, para as AEs. Porque na AEs eu posso verticalizar. Tanto a área adensável quanto as AEs eu posso verticalizar sem ter que me limitar aos 12 metros. Então eu posso ter um prédio aqui na 90... Para quem não está conectado, a AEs... Para quem, da lei de AES mesmo, né? A área especial de interesse social. Entendi. Daí pode ser a AES 1, 2 ou 3, que antigamente você ficava ali limitado na fração de 60 e limitado nos 12 metros. Então, hoje eu posso colocar torre. Então, basicamente, o que a gente estava colocando fração de 60, a gente passa por fração de 30. Eu estou basicamente que dobrando. Onde que ela foi pautada, né? Então, a gente tinha ali um projeto na Chácara Botafogo, com uma rua de 12, em que o primeiro uso do solo, a prefeitura pediu pra gente ampliar, e daí depois a prefeitura, porque não tinha, o vizinho não ampliou, a gente não conseguia ampliar. Cara, e assim, eu tinha 12 mil metros quadrados, a gente colocou 132 unidades. E pela lei, eu poderia colocar 320 agora. Olha o número de famílias que a gente conseguiria colocar. Olha o IPTU que a gente geraria a mais. Olha o ISS que a gente acabaria gerando. Renda formal que a gente acabaria gerando, né? Então... E sem contar, assim, centralizar a infraestrutura, né? Porque Exatamente. à medida que você tem necessidade para fazer o mesmo número de unidades e fazendo uma expansão geográfica muito extensa, para a prefeitura isso é muito mais trabalhoso, né? Em termos de toda a infraestrutura, viária, água, esgoto, coleta de lixo, enfim, limpeza. E quando a gente compara com prédio no Bueno, com prédio no Marista, a fração ideal
não é nada comparada com uma fração de 10 que a gente usa aqui. Né? O adensamento que a gente usa aqui não é nada comparado com o que a gente usa na periferia. Então, a ideia da lei é realmente trazer para o eixo para não ter que aproximar um pouco mais do que foi basicamente o que São Paulo fez, né? Exatamente. Só que São Paulo, assim, numa forma mais intensa, né, assim, um pouco mais radical, vamos usar esse termo, não sei se é o termo, porque são cidades completamente diferentes, mas assim, né, um pouco mais intensa em termos de dinâmica, porque lá, né, vaga zero, né, enfim, tem toda uma dinâmica lá do processo. Mas conceitualmente foi a mesma ideia. Exatamente. Porque o que acontece? A gente, inclusive, foi pesquisando as alterações de 95, 99, foi pesquisando porque a gente também entendeu que era uma mudança de conceito muito brusca, né? Eu lembro do Calil me ligar e a gente falava assim, vamos pegar o corpo técnico da prefeitura, vamos levar lá pra gente entender, porque às vezes o corpo técnico entendeu o que a gente tá entregando, né? Porque... E talvez entendeu onde é que essas pessoas estão morando. Porque o que a gente faz, à medida que você tem um teto, existem estudos, a Brain mesmo tem muito estudo disso, que à medida que a pessoa deixa de parar para pensar, nossa, será que o proprietário de onde eu moro, será que ele vai renovar o aluguel? Será que meu aluguel vai subir? Nossa, e essa condição aqui desse telhado que eu tô morando, aliás, essa casa às vezes nem tem um telhado, nem tem um forro. Então, quando o cara para de pensar nisso, que ele tem uma habitação, que ela tem um nível de qualidade ali, que atende norma de desempenho, às vezes muito mais do que muita coisa que a gente vê por aí, ele passa a se preocupar com outra coisa. E com isso ele sobe na vida. Né? Então existe uma melhora significativa quando a pessoa adquire um imóvel. Ela consegue prosperar na vida, ela vai se preocupar, ela vai ter outros problemas. E quando você traz ela para perto do eixo urbano, é aquela história, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. A diferença é que eu vou perder menos tempo no deslocamento. Isso é um ponto interessante, porque assim, a leitura, né, macro do processo da lei é que a grande tendência é que os produtos econômicos se aproximem mais da região central da cidade, né? Basicamente isso. É interessante. Carol, um outro ponto que eu queria ver contigo como na atuação desse segmento, né, assim, as empresas que fazem um pouco mais de volume de projetos, né, trabalham numa escala maior, vocês vivem isso lá na Vega, isso, né, vem lá das grandes companhias, né, MRV, Tenda, enfim. Eu falo isso porque tem empresas menores que acabam trabalhando uma definição projeto a projeto e cada projeto tendo uma variação muito grande, mas à medida que a empresa começa a crescer em termos de escala, de volume de projetos, volume de empreendimentos, ela começa a ter um direcionamento para padronizar mais, ter padrões de plantas, padronizar processo, ter linhas de produto, como você bem colocou. Agora, como casar isso na hora de analisar as oportunidades, estruturar um negócio? Eu tenho a oportunidade aqui de N terrenos, só que dentro do terreno, entre aspas, assim, né, só para facilitar o entendimento, eu tenho aqui um projeto carimbo, né, assim, um carimbo de planta, de quantidade de unidades por pavimento, né, de tipo de disposição aqui da planta, característica de embasamento, de vaga, enfim, como casar essa padronização de produto com a estruturação de negócio, que muitas vezes você pega formatações de áreas diferentes e esse processo. Manuel, eu sei que dói. Às vezes a gente pega um terreno que ele é maravilhoso em termos de localização. Talvez quem trabalhe com alto padrão, que precise se diferenciar e tudo mais, ok, justifica. Mas o meu negócio, ele é uma indústria. É copia e cola. Então, o meu terreno, ele tem que se adaptar à minha planta. Né? Então, realmente tem que encaixar. Então, a hora que chega um terreno que o Felipe joga uma planta, né? Por exemplo, né, a gente pegou o Max IP, é uma planta que a gente adaptou ao terreno. É uma planta 10 por andar que ela não tem uma eficiência boa. Não ter uma eficiência boa me imputa um custo de construção alto. Um custo de construção alto me imputa uma rentabilidade mais alta. Lição aprendida, não fazer 10 por andar. Né? Então, qual que é a lição? Pegar a planta e encaixar no terreno. Não coube? Next. Porque não adianta, se eu perder tempo, eu vou perder tempo desenvolvendo o projeto, replicando o projeto, e não é aí que eu vou. Porque a gente estava falando, acho que no sábado, né? Cara, por mais que eu não olhe a TIR,
né? Por mais que eu olhe a última linha, por mais que eu olhe margem, eu sei que a TIR importa. E a TIR vai depender do tempo. E eu já tenho vários fatores, principalmente ambientais, às vezes por localização de terreno, ou pela estrutura de operação do econômico, ou de financiamento, de funding, que já correm contra o tempo. Se eu ainda for usar o projeto para me atrapalhar contra o tempo, é pior ainda. Entendi. Né? Então, se eu for achar uma solução, por exemplo, num térreo mais 3, de saída de água pluvial, isso vai acabar me atrapalhando. Ou da tubulação, ou de uma pressurização. Vamos pegar Goiânia, né, questão de combate a incêndio. Se eu for ter que todo o projeto do terraço achar uma solução de captação de ar para pressurização, olha o sufoco que eu vou passar em toda a aprovação. Isso acaba, obviamente, né, assim, diminuindo a capacidade de escala do negócio. Né? Exatamente. Entendi. Tá, um outro ponto, Carol, que eu queria entender contigo, até para depois a gente direcionar para um outro caminho que eu também quero explorar aqui, que é a parte comercial, né, vendas, marketing, enfim, dentro desse segmento. Mas antes disso, qual que é a representatividade desse segmento no mercado de Goiânia e região, né? Região metropolitana, cidades do entorno, enfim, porque assim, a impressão que eu tenho, confesso que eu não tenho dados para isso, assim, já até olhei isso, né? Eu acompanho lá os relatórios da ADM, enfim, mas não tenho parâmetro para poder avaliar, até porque geralmente quando eu acompanho com o olhar do médio alto padrão e não com o olhar do econômico, né? Não atuo hoje nesse segmento. Mas me dá a impressão de que o volume é baixo, assim, frente ao que eu conheço de outras cidades, de outras regiões, de outros mercados que eu conheço, Brasil afora, assim, do que eu vejo acontecer aqui em Goiânia, tanto volume de empresas, volume de projetos, me dá a impressão que tem um volume baixo, assim, que tem um espaço ainda grande de atuação desse segmento no mercado. É isso mesmo? Sua impressão está certíssima. Por quê? Hoje a gente tem 10% de representação no mercado Minha Casa Minha Vida. Em volume de unidades. Em volume de unidades. E daí, quando a gente olha isso a nível de Brasil, é 20%. Né? E a gente tem um potencial de mercado gigantesco. Se a gente pegar números da Fundação João Pinheiro de 2016 a 2019, a gente teve um incremento de 100 mil domicílios na região metropolitana de Goiânia. E o déficit habitacional diminuiu 1.000 unidades. Entendi. Então, a gente tem um espaço grande, né? E quanto mais a gente desce a renda, mais esse gap cresce. Né? Daí a gente passa por uma série de fatores, né? A condição de aprovação de projeto, a condição de funding, né? A condição de renda. Todos esses fatores aliados acabam dificultando realmente. Não vou falar que é um oceano azul para se navegar. Não é um oceano azul. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai começar a olhar pro segmento achando que é fácil. Né? Eu acho que a gente precisa de mais players. Quando não tem eu acho péssimo quando não tem concorrência. Porque quando não tem concorrência, você não tem como. O cliente não baliza preço, daí é caro. Né? Então eu gosto, mas é quando tem concorrência mesmo. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Dificulta, né? Dificulta, mas eu acho que é um nicho em que existem algumas disputas que a gente precisa de fazer e que a gente tem feito, que a lei de HS é uma delas. A questão do cheque moradia é outra. Né? O estado de Goiás é o único estado que é crédito de ICMS. Os demais estados são todo recurso. Se você compara com São Paulo, que você tem hoje, na capital de São Paulo, você tem um programa do estado e o do município, que juntos, basicamente, não lembro, acho que é 55 mil reais. Isso ajuda muito a entrada do cliente. Né? Então, a gente precisa de olhar a habitação de interesse social e o Minha Casa Minha Vida, porque é uma condição de produção de pessoas, que senão a gente começa a ter uma evasão também. Né? A gente precisa de dar condição de habitação para essas pessoas. Entendi. Bacana. Agora, assim, como romper essa barreira? O que você imagina que o mercado precisa fazer para poder aumentar esse volume, além do que você já comentou, de mais empresas no segmento? Mas, assim, fora isso, como que as empresas conseguem aumentar esse volume de oferta? Olha, ela acaba passando pelo processo de industrialização, né? Porque à medida que eu tenho um cheque, que eu consigo diminuir a entrada, o prazo de entrada do cliente, daí eu posso encurtar o prazo. Né? A Tenda consegue produzir aí 300, 400 unidades em 14 meses.
né? Então, à medida que você produz, você entrega, você consegue entregar a habitação aí. Só que se não tiver um incentivo, o cliente não consegue pagar. Não consegue pagar nesse prazo. Então, daí eu vou entregar em 24, 36. Então, e eu acho que também a parte da reforma tributária ela é importante também para que a gente tenha acesso a equipamentos, né? A equipamentos, a soluções tecnológicas que a gente realmente possa utilizar. Bacana. Legal, Carol. Agora a gente mudando aqui o viés, né? Que eu falei que eu queria direcionar um pouco para a parte do comercial, do marketing ali. O que muda nessa frente? A gente sabe que nem todas as empresas de vendas sabem trabalhar produto econômico, é uma dinâmica diferente. Agora, desde lá do processo de marketing, a comunicação, você que também tem essa experiência, né, no segmento do médio padrão, né, médio alto, enfim, o que muda em termos de característica de atuação quando você vai para o segmento econômico nessas duas frentes? Primeiro que a gente vende crédito, né? No fim do dia, o que a gente vende é crédito. É condição de compra, né? É condição de compra, né? Não adianta eu ficar trabalhando uma venda, a hora que eu vejo o cara tem 50 mil de restrição, né? Então, a gente gasta energia naquilo que realmente vai trazer esforço. É lógico que com toda delicadeza, você poder levantar aquilo ali, mas é tirar leite de pedra, mas a gente tem que buscar. E a gente trabalha muito com dado. Então, por exemplo, né, a gente tem um produto, o que a gente faz? É sempre retroalimentar. Então, a gente traça o perfil do cliente. A gente vai lá, a cada 3 meses a gente olha qual que é perfil de sexo, idade e região que a gente vendeu e renda que a gente vendeu. Eu vendi, então, esse produto aqui, eu vendi, às vezes, por tipologia, às vezes por produto. Então, eu vendi aqui nesses... Por exemplo, um produto lá a gente vendeu em 6 bairros. Daí, a hora que a gente viu, 1 ano depois, eu vendi em 18. Daí, a hora que a gente foi fazer a leitura, o que aconteceu? A hora que a gente foi ver, a gente abriu. Então, o time que foi panfletar, o time que foi fazer ação, acabou abrindo o funil. Falei, cara, por que vocês abriram? Vamos encurtar isso aqui. Se vocês estavam achando gente aqui, por que vocês foram para mais longe, né? Então, e é sempre atrás de dados. Para que eu vou no bairro X se o bairro X não tem a renda que eu preciso? Então, vamos do bairro Y que o bairro Y tem. E é aquela história, né? 70% do meu mercado primário tá ali num raio de 3, 4 quilômetros. Entendi. Né? Então, é atuar ali mesmo. Mas tem muito efeito migratório desse cliente no econômico? Muito pouco. Assim, um cara que vem... Porque, assim, eu lembro que São Paulo... Eu participei da gestão de um empreendimento que era dentro do segmento econômico, era lá na Liberdade, né, em São Paulo. E a gente tinha feito um mapeamento e era assim... metade dos clientes estavam até 7,5 km de distância para São Paulo, né? 7,5 km é perto. Então, estavam até 7,5 km de distância do empreendimento. Da outra metade, mais ou menos 25%, tinha uma variação pequena, mas estava cravando até bem próximo isso. Mais ou menos 25% dos clientes estavam de 7,5 até 15 quilômetros. E os outros 25% estavam acima de 15 quilômetros. Porque São Paulo acaba que sofria muito esse efeito, né? Assim, que é o que a gente está falando aqui de aproximar o produto econômico da região central da cidade. E para quem conhece São Paulo, a Liberdade é no centro, né? Assim, é na região central da cidade. Então tem toda a infraestrutura de metrô, de transporte, enfim. E as pessoas faziam esse efeito migratório de saírem das cidades ao redor, porque 15 quilômetros você já, inclusive acima de 15 quilômetros você já saiu do município de São Paulo, e as pessoas migrarem para a cidade de São Paulo e quererem regiões mais centrais. Agora, aqui em Goiânia, no geral, você fica mais restrito à região primária. A região primária, assim, muito raro, assim, alguns casos muito específicos em Aparecida, mas muito pouco. Muito pouco. A gente, região noroeste que a gente lançou, é muito região primária. É muito engraçado como o goiano é bairrista. Ele é bairrista, ele fica ali naquela região dele. E daí tem algumas regiões que a gente tem alguns terrenos que você acaba namorando, que você fala assim, cara, tem tudo pra dar certo. Porque você vê que não tem produto, você vê que tem, assim, que é uma região que tem uma renda boa. Região de Campinas mesmo. Região de Campinas é uma região que se aparece um terreno que encaixa, eu falo assim, cara, é ótimo que tem uma
uma densidade boa, né? Tem um público ali que tá fazendo turnover, saindo de casa e tudo mais, que tem uma renda e que não tem produto. E que tá perto do centro. Mas não tem uma demanda grande na região primária. Tem uma demanda grande. Né? E você não tem muito... na minha faixa, eu não oferta. consigo ver muito processo migratório. Hoje não consigo, não. Entendi. E como que funciona a estrutura de vendas? Assim, o que é uma estrutura de vendas que funciona nesse segmento? Entre house e as imobiliárias? Porque a gente sabe que assim, até geralmente, né, até a velocidade de vendas no produto, ela é diferente. Tem muito corretor que muitas vezes não gosta de trabalhar o econômico por conta dessa questão que você mesmo falou, de uma que venda é uma mais venda de crédito, né, uma venda mais trabalhada. Você tem outros desafios por trás desse processo. No geral, como que funciona essa estrutura de vendas de um projeto econômico? Quando a gente, 2014, quando deu assim mais, a torneira secou mais no mercado, a gente acabou montando a House e a House deu muito resultado. E dentro dessa estrutura que oscilou, o que a gente entendeu? Que a House ela é necessária e que a imobiliária também é necessária. Né? E é lógico que o mercado econômico ele vai sofrer mais na medida que o mercado retrai. Então, o que é a nossa estrutura hoje? Então, a gente tem o gerente comercial e a gente tem os coordenadores comerciais. Qual que é o papel dos coordenadores comerciais? Fazer a gestão da equipe própria deles e fazer a gestão das imobiliárias. Então, a mesma pessoa é responsável por essas duas equipes, né? Tanto a imobiliária quanto a house. Então, ele acaba sendo remunerado por essas duas frentes, lógico que de forma diferente, lógico que pela house ele recebe mais, porque vai dar mais trabalho para ele, né? Então, ele acaba tendo essa... Mas à medida que a imobiliária, né, ele vai dar treinamento para uma imobiliária, ele dá treinamento para 30, e é uma fórmula que tem dado certo. Entendi. Né? Então é bacana porque hoje, basicamente, que Goiânia é uma praça que tem rodado bem isso, Brasília a gente está passando por algumas alterações, mas que acaba que é um mercado um pouco mais fechado em termos de imobiliária, a gente tem uma house que está bem estruturada lá, mas é um formato que tem dado certo, né? Oscila entre 60% venda de imobiliária externa e 40% de house hoje. É muito, né, de imobiliária. Que eu tava até falando, a gente vendeu no último trimestre 33 imobiliárias. E é um trabalho muito forte dos meninos. Isso que eu ia falar, mas no final do dia, bem pulverizado também. É bem pulverizado. E por isso, por exemplo, hoje a gente tá com 5 coordenadores comerciais. E basicamente com 4 produtos com estoque. Então é muito... O trabalho deles é muito pesado. Então é treinamento e é treinamento recorrente. Então, reconheço aí publicamente o trabalho dos meninos, que realmente eu sei que é treinamento atrás de treinamento. Entendi. Porque vender, você vê, é basicamente que 10 imobiliárias que estão vendendo. Para 10 vender, com certeza eles treinaram muito mais que 10. Com cada certeza. E digital, como que é o digital nesse meio do caminho, assim? Como que tem sido... assim, o trabalho, para onde tem se direcionado o digital nesse segmento... e quais são os resultados? O digital, a gente tem uma agência que a gente trabalha hoje, que ela é gerenciada pelo marketing, e a gente trabalha com CV, né? E a nossa coordenadora de marketing faz esse acompanhamento com os coordenadores e corretores das verbas que a gente impulsiona, né? Os leads são todos direcionados para house. Então, a gente faz essa gestão e hoje, basicamente, que no mês passado foi um mês de performance muito boa, 60% das vendas vieram da house e vieram do online. E o bacana é porque a gente, além de falar assim, 60% das vendas vieram, a gente ainda vira e fala assim, tal e tal venda que veio do mercado passou pela gente. A gente perdeu tal e tal venda. Ou seja, quais leads que passaram por nós que a gente perdeu e compraram outro produto? Entendi. Esses caras ainda... Então, assim, acaba sendo uma chamada... Você consegue mapear aquele que comprou o seu, né? Porque o que não comprou não dá nem pra saber. Então, assim, cara, tem sido bom resultado, assim, da gente tem visto melhora do pessoal, né? Então, assim, a gente tem acompanhado. E, além disso, a gente também impulsiona a parte da... não tem como eu controlar o que a imobiliária tá fazendo lá. Não adianta eu achar que eu vou controlar, né? E pela estrutura que a gente tem de parceiro hoje, a gente também não consegue pagar o boleto do Facebook. Porque né, a estrutura não permite. Então, a gente pega a nota fiscal e eu pego o boleto e confio que ele está fazendo produto.
Lógico que a gente vai lá, confere se está rodando a campanha, né? Então, e a gente vai vendo a performance. Vendeu, ganhou. Vendeu, ganhou. Se não vendeu, não vai ganhar. Entendi. É acompanhamento. Bacana. Carol, vamos lá. Para a gente ir direcionando aqui pro final, o que você enxerga de tendências desse segmento? Assim, principalmente aqui para o mercado de Goiânia, mas de uma forma geral, né, você que acompanha muito aí né, todos os direcionamentos regionais, nacionais, a empresa tem, né, essa atuação não só aqui no estado. Vocês tem o projeto de Campinas também, né, que vocês têm no... Mais ou menos. Campinas, o primeiro fincar o pé em Brasília, a gente está em Brasília. Mas hoje, né, vocês estão em Brasília, Brasília, né, além daqui de Goiás. O que você enxerga, assim, qual que é a visão desse segmento em termos de futuro? Olha, eu enxergo que a gente precisa de entregar projetos eficientes, né? Eficientes tanto em termos de construção, enquanto em termos de operação. Acho que a gente está caminhando para muita solução tecnológica, não só de construção, mas também de operação, para a gente reduzir o hora-homem canteiro. Acho que a gente precisa de se preocupar em reduzir hora-homem canteiro para a gente entregar projetos mais eficientes. Mas está caminhando nesse sentido? Eu vejo, na verdade, assim, até em termos de construção, eu vejo até o segmento econômico meio que como uma vanguarda nesse processo de industrialização, até pela própria característica do setor, né? Sim. Mas assim, se a gente olha isso frente ao segmento médio alto padrão, o econômico acaba até tracionando certas soluções do setor que, né, começou lá atrás com alvenaria estrutural, né, hoje tem parede de concreto. Enfim, para onde caminha isso? Porque, de fato, assim, a mão de obra a gente sabe que de uma forma geral no nosso segmento, né, na construção civil, é um baita desafio em termos de futuro, né? Assim, a gente tem uma série de pesquisas disso, que, né, a média de idade nos canteiros de obra tem aumentado, a dificuldade de arrumar profissionais de base, né, do nosso setor. Como que você enxerga a evolução desse caminho de construção? Eu enxergo ela como necessária. A gente estava em BH num evento de um parceiro nosso, e daí, não lembro, acho que era um parceiro do Nordeste que estava falando. A média do canteiro dele era de 40 anos. Saiu uma pesquisa agora recente, acho que do Paraná também, que deu 41 anos de média de canteiro, né? A gente bateu, esse mês, 100 mil empregados de carteira assinada, né? No estado de Goiás. É um número recorde que a gente nunca teve, mas a gente está vendo a dificuldade, né? Se a gente for olhar quantas vagas tem em aberto, é gigantesco o número. Tem muita dificuldade de contratação tremenda, né? Gigantesca. E o turnover é muito grande, né? Então, toda empresa está achando N soluções para poder reter, né? Então, quanto mais industrializado, quanto maior qualidade no canteiro eu dou, maior produtividade para essa pessoa. Quanto mais limpo o canteiro, ele pega esse canteiro, quanto mais limpo, quanto menos ferramenta ele pega, né? Tanto é que na fase de acabamento, acaba sendo mais fácil. Mas aquela fase de obra bruta, hoje é muito mais difícil de se arrumar mão de obra. Então, acho que o processo de industrialização, por exemplo, o drywall, né? A gente, quando fez o Terrazzo Vista Bueno, a gente tem que ser do conceito. Né? Lá no conceito a gente falou assim, vamos pôr drywall. Por quê? Porque daí eu vou pensar na fundação com drywall, na estrutura com drywall, para eu ganhar tudo isso desde lá de trás. Né? A gente até estava falando disso no sábado, né? Tem que ser, a gente precisa de entender. Se o sistema é eficiente, então vamos entender que o sistema é eficiente, vamos defender enquanto, né? O sistema o mercado automobilístico, ele faz isso muito bem. Né? A gente não vai escolher deixar de comprar um carro porque você faz assim no carro e ele é de plástico. Porque a indústria automobilística ela é essa e ela vai te entregar esse produto e ele tem teste, ele passa. Se o sistema de drywall ele passa, é o que a gente tem para oferecer e ok. Né? A mesma coisa com piso laminado. Então, a gente tem N coisas. Porque a gente tem desde o processo de construção e a gente também tem a questão do resíduo. Sim. Né? Que também a gente também tem que pensar que cada dia é mais volume, é mais caro. Né? Então, são coisas que a gente mais precisa... Mais dano também, né? Mais dano. Mais entulho, enfim, todo... Então, a gente, enquanto indústria, a gente precisa de se unir mais e de entender qual que é a melhor solução para os nossos empreendimentos e solução de perenidade para o nosso setor. Né? E realmente eu concordo. Fala assim, o segmento econômico ele é com certeza um dos mais
alavancadores, né? O Renato estava numa semana passada, na terça-feira, teve um evento de construção offshore. Pega a própria Tec Verde também, né? Construção em madeira. Então, você tem N soluções que são basicamente impressora 3D, né? Banheiro pronto. Banheiro pronto, 2010, a Arcel estava usando banheiro pronto no Biotel. Eu lembro, lá em Brasília, né? Lá em Brasília. Eu tive visitando essa obra lá com o Flávio na época. Pois é, com o Flávio, entendeu? Eu tive visitando essa obra que a gente tava olhando o Blend aqui em Goiânia, da EBM. E aí, na época, a gente tava fazendo essa análise, acho que eu tive lá, não sei, 2011, por aí, ele tava executando, e aí tinha toda tem uma empresa, né, aqui de Aparecida de Goiânia que faz essa produção, eu visitei na época. Mas é fato, assim, né, o nosso setor, ele precisa caminhar para isso, né, assim, até diante de todos os desafios que a gente tem. Vamos lá, Carol, pra gente finalizar aqui, tem um pedaço aqui, uma parte do nosso Ink Talks, que a gente chama de sprint imobiliário, né? Que basicamente são perguntas e respostas mais rápidas. Enfim, fica à vontade para responder da forma que achar melhor. Mercado imobiliário precisa de? União dos incorporadores. O que você mudaria no nosso setor se você tivesse um superpoder? Cara, estrutura de crédito. Estrutura de crédito do país, acho que eu mudaria. Já que eu não posso dar a resposta que eu queria dar, mas a estrutura de crédito. Eu acho que a gente tem uma estrutura de crédito de garantia superavitária. Entendi. Isso é algo que tem uma necessidade de evolução, né? Obviamente. Sim. Vamos lá, o que você falaria para Carol de 15 anos atrás? Pra copiar o trabalho do Manuel de TCC. E aí, tá vendo? Eu falei que eu não ia te obrigar a contar essa história, hein? Não, né? Explicando, né? Até eu te mandei, né? Da dedicatória. Mandou. Né? Que, cara, é muito engraçado, né? Porque quando eu tava na faculdade, o meu tema de TCC que eu queria fazer com a Mariana era de norma de desempenho, mas acabou não saindo, não tinha laudo na época. E a gente acabou fazendo a continuação do seu TCC de pesquisa de mercado imobiliário. Mas não foi uma cópia, você tá brincando. Não foi uma continuação. Agradecemos muito ao Anderson, que da época era do Groupon, que deu acesso pra gente, que não deu Excel, mas que a gente planilhou tudo. É verdade, a gente tinha que fazer uma conversão de PDF pra Excel. Puta que eu pariu. Lembro disso, eu lembro dessa história. Cara, foram muitos gráficos que já apontavam alto estoque na região do Parque Amazônia naquela época. É verdade. Cara, é muito engraçado, né? Assim, eu tava em obra, você também. A gente nunca imaginava que a gente ia trabalhar tanto com isso. Jamais, né? Carol, jamais. É um negócio que eu lembro sempre, assim, né? O fato de... Porque aí você vai ligando os pontos, assim, meio que pareciam umas plantinhas, né? Dentro da cabeça nossa, assim. Lá atrás, a gente, numa área técnica... Na época, eu tinha trabalhado em obra durante uns 2 anos, mais ou menos, como estagiário. E depois estava 1 ano na IBM trabalhando em planejamento e orçamento. E tinha tudo para fazer qualquer tipo de trabalho voltado para esse segmento. E de repente vem a Maria Carolina lá com a proposta dela, não, a gente precisa fazer um trabalho inovador aqui na faculdade e vai a gente fazer trabalho voltado para mercado. Depois vocês fizeram, o Pedro Nogueira também fez alguma coisa O Pedro ainda fez a continuação? Isso, fez alguma coisa nessa linha também, então acaba que assim, foram sementinhas, eu acho, que foram plantadas desde lá de trás, que depois foi direcionando a gente por esse caminho caminho do negócio imobiliário. E é muito engraçado ler, né? Aquele dia que eu te mandei, eu tava lendo. Aí, tá vendo? Você pode falar que eu dediquei o meu TCC a você. Tá vendo aí? Eu agradeço. Vamos lá, Carol. Indicação de livro. O que você... Comece pelo porquê. Por quê? Por quê? Porque eu acho que ele faz a gente refletir, acho que ainda mais no nosso segmento. Nosso segmento faz a gente cair em muita... Se a gente não souber fazer a pergunta, a gente toma a decisão errada no nosso segmento. Sim, eu acho que ele é um livro que te faz aprender muito a questionar. Entendi. E entender. A comparar banana com banana. Se é esse o foco, eu nunca li, né? O livro, assim, o título traz um pouco disso, né? Mas se é esse o foco, eu acho, assim, que o nosso setor, ele precisa muito disso, né? Assim, nunca tem resposta pronta, nunca tem certeza, né? A gente está sempre num mundo de questionamentos e de incertezas. Ainda mais segmento, a gente, né? Quando a gente pega e compara uma planta de uma construtora com a da outra e fala assim, por que o meu tem recorte e o seu não? Cara, às vezes o tempo que a sua obra demora e a minha obra
demora, justifica eu ter um recorte na fachada e você não. Sim, Acho que é interessante. Vamos lá, Carol, para a gente finalizar, o que você traz aí de mensagem final para quem está aí nos acompanhando, né? O pessoal da nossa audiência aqui do Ink Talks, fica à vontade. Eu acho que o que você está fazendo é muito bacana, né? Você sabe o tanto obrigado, que eu te admiro. E eu acho que é recíproco. Eu acho que o setor precisa de maior visibilidade, de pessoas como você, que eu acho que você engrandece muito o nosso setor. Obrigado. Obrigado mais uma vez, agradeço muito a sua participação. Redes sociais? Carol Lacerda, @Carol Lacerda Instagram e o LinkedIn Carolina Lacerda. Legal. Tem que eu fico cutucando muito o pessoal, eu tive uma certa dificuldade de fazer esse movimento, de me direcionar. Sério? Eu não imaginava. A parte de começar a dar mais as caras. Mas assim, bons profissionais eu sempre gosto de dar aquela cutucada, tá precisando estar mais presente ali em termos de conteúdo do mercado imobiliário, aí que você tem muita coisa a apresentar aí pro nosso setor. Beleza. Mas é isso, Carol, fica aí o convite para essa iniciativa também, né? E agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco, a disponibilidade do seu tempo, né? De estar aqui, de compartilhar esse conhecimento, né? De trazer um assunto que para muitos é tão importante, tão relevante, né? Que é principalmente esse foco e essa atuação dentro do segmento econômico do nosso setor. Então, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga Carol. Obrigada. Obrigado pela presença. Pessoal, então é isso. Fica aqui o nosso 10º episódio do Ink Talks. Agradeço a cada um de vocês aí que nos acompanhou, seja no Spotify, seja no YouTube. Para quem gostou aí, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, que ficam aí interessadas e que possam gostar de acompanhar esse nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.